tema da nossa mensagem dessa noite é: não desista. Não desista. Diz assim as Escrituras Sagradas. Você pode permanecer sentado mesmo, reverência à palavra do Senhor. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Senhor, fale aos nossos corações essa noite. Por meio do Teu Espírito, ó Deus, nos console, nos encoraja e nos faça, Senhor, a compreender um pouco mais das verdades, ó Deus, da Sua palavra, as Escrituras Sagradas. Usa o Teu servo, apesar dele, em nome de Jesus Cristo. Amém. O ano era 2012. Eu estava ainda no seminário, no meio do curso, basicamente. E eu já estava estagiando em uma igreja de periferia na cidade de Contagem. Fazia o curso em Belo Horizonte e fazia o estágio numa igreja de periferia no bairro de Contagem. E o meu trajeto, para quem conhece Belo Horizonte, eu ficava no seminário, internado no seminário, né? E ficava lá todos os dias, perto do Minas Shopping, ali na Cristiano Machado, e eu precisava fazer um longo trajeto até chegar à igreja. Pegava um ônibus, pegava metrô e também andava um pedacinho a pé. Não é à toa que eu sou bem magrinho assim, né? Mas foi um tempo muito gratificante. E eu me recordo que uma dessas andanças minha, digamos assim, eu passei perto de uma igreja muito grande, numa das principais avenidas de Contagem. E nessa igreja tinha uma placa enorme, escrita assim: pare de sofrer. Pare de sofrer. Eu já tinha passado ali várias vezes, mas eu não fazia ideia que aquela placa estava ali, nunca tinha me atentado para ela. E essa frase me chamou a atenção de maneira até negativa, por conta dos estudos. Porque nós entendemos, muitas vezes, que a igreja é um lugar onde os nossos problemas, de maneira mágica, são resolvidos. As pessoas têm a concepção de que o culto ao Senhor nada mais é que uma troca. Eu dou a minha adoração e o Senhor me dá a bênção. Esse é um problema contemporâneo que nós estamos vivendo nas nossas igrejas. Digo presbiterianas e digo outras igrejas também que confessam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Nós perdemos a noção do Evangelho, que é a boa nova, e começamos a barganhar com Deus aquilo que nós achamos que é bom para nós mesmos. E se as coisas vão bem, nota 1000, Deus é bom. Mas se as coisas vão mal, Deus não é tão bom assim. Ou a minha fé começa a balançar, eu começo a titubear. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu não estou? Não é aquela máxima de que na igreja os meus problemas vão ser resolvidos? Nós passamos por essa incógnita, esse dilema na nossa vida, justamente porque a gente compreende Deus de uma maneira equivocada. Deus não é um gênio da lâmpada mágica que a gente
alisa e de repente ele aparece e concede desejo aos nossos corações corruptos. Deus não é um amuleto de sorte a qual você coloca no seu bolso, no seu coração, pendurado em qualquer lugar, e de repente tudo vai dar certo, nenhum acidente de trânsito vai acontecer na sua vida, nenhum problema vai acometer a sua casa. Não é assim que funciona. E é por conta dessa concepção errada a respeito de Deus, é que nós vamos formando teologias erradas e de repente a gente cai nessa máxima: pare de sofrer, venha para cá e os seus problemas vão ser resolvidos. Eu queria muito dizer isso para todos vocês, inclusive para mim, que você que está aqui participando do culto presencial, que você que está participando do culto de maneira online, que os seus problemas irão cessar amanhã. Mas eu não posso fazer isso. No entanto, eu também não posso ser leviano em dizer que Deus, Ele não nos dá uma capacidade de suportar as tribulações. O próprio apóstolo Paulo, em Coríntios mesmo, escrevendo aos irmãos de Corinto, ele vai dizer que Deus não coloca a tribulação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que junto com a tribulação Ele coloca a porta de escape, a fim de que você passe ileso. Ser crente significa ausência de tribulação? Não. Mas ser crente é ter a certeza que a tribulação, ela é momentânea, ela é passageira, e por isso nós temos esperança no nosso coração, não porque as coisas vão melhorar, e sim porque um dia eu estarei na glória com o meu Deus. Amém? Reformados também dizem amém, tá? Fiquem tranquilos. E quando eu comecei a perceber que às vezes a gente esquece, por conta do medo de cair numa teologia errada, a gente esquece de dar uma palavra de incentivo para a igreja. Quantos irmãos se adentram até esse templo, ou participam de programações online, ou chegam até a nós, e a gente às vezes não tem uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo. A gente vê em diversos momentos personagens bíblicos, pessoas que eram extremamente ligadas com o Senhor, elas foram animadas. Josué era um homem que estava desanimado porque a principal liderança sobre ele, que era Moisés, havia morrido, e ele estava extremamente desanimado, mas Deus deu uma palavra de ânimo para aquele homem: não desanime. Elias também ficou assustado com toda a situação política que estava acontecendo, toda a perseguição contra o povo hebreu, e ele se trancou na caverna, e ele começou a ficar também desanimado, depressivo. Mas o Senhor sustentou. Mas Deus não é o mesmo? Por que nos nossos dias nós estamos vivendo problemas que a gente não consegue desvincular dele, e pelo contrário, esses problemas nos faz ficar estagnados, e a gente acaba perdendo a concepção a respeito do que é a vida em abundância, a qual Jesus Cristo nos prometeu. Desanimar, meus irmãos, é algo muito fácil nos dias de hoje. Talvez se você der um clique na sua televisão, você assistir um determinado programa, você se sente desanimado. Talvez se você olhar um pouquinho a respeito de como a empresa a qual você trabalha ou presta serviço está andando, você fica desanimado. Talvez se você olhar essa situação pandêmica que estamos vivendo, essa situação sanitária mundial, você fica desanimado. Talvez se você olhar para o seu filho, para o seu neto, para a sua filha, para algum parente, para o seu pai, você fica desanimado. Se você olhar para a igreja, para alguns irmãos, para alguns pastores, para alguns presbíteros, você fica desanimado. Tudo corrobora de alguma forma para que nós fiquemos desanimados. Mas a palavra de Deus para nosso coração no dia de hoje é: não desanime. E o que é desanimar?
A etimologia da palavra vem de ânime, que significa alma, é perder a alma, é perder o sentido da vida. Estar desanimado é começar a perder o sentido da vida. É já não fazer sentido mais que a sua vida tem uma alma, e essa alma ela precisa se alimentar, e o alimento é Cristo. E a gente vai vivendo nesse mundo embolado. A gente passa problemas no trabalho, chega em casa, a gente passa problema em casa, e aí daí a pouco a gente passa problema com alguma outra questão pessoal, e a gente vai vivendo esse ciclo que vai só nos desanimando. E talvez você que está em casa esteja nessa condição, debaixo do edredom, e nada contra o edredom. Está frio hoje. Mas, na verdade, não é o frio que está te fazendo ficar debaixo do edredom, é o desânimo. É a falta de perspectiva de vida. É a falta de entendimento a respeito de que Deus te anima, que Deus te dá força. Afinal de contas, quantas coisas passaram nesse meio tempo? Quantas perdas aconteceram? Quantas pessoas se ausentaram? Quantas famílias foram destruídas? Mas nessa noite, queridos irmãos, eu quero tentar expor esse texto para os irmãos com essa temática. Não desanime. Mas eu preciso ficar dentro das Escrituras, dentro da palavra que foi lida. Então eu preciso compreender o que está acontecendo em Corintos, o que passa na cabeça do apóstolo Paulo. A gente sabe que Corintos era uma das cidades mais ricas e prósperas daquela época. Em Corintos estava concentrados os maiores filósofos, alguns monumentos arquitetônicos suntuosos, uma cidade extremamente rica, uma cidade que tinha um turismo muito forte, uma cidade que tinha tudo para dar certo. No entanto, era uma cidade extremamente confusa, extremamente complicada. E se uma cidade é extremamente complicada, o que vai acontecer? A igreja que foi plantada também é extremamente complicada, porque a igreja é formada de pessoas. Não é à toa que Paulo teve tanta dificuldade para plantar a igreja na cidade de Corintos, que ele teve que trabalhar fazendo tendas, e passou lá um longo período do seu ministério para poder trazer uma questão de sustento e também deixar uma igreja lá viva, uma igreja já operante. No entanto, nós sabemos que na história nós temos 4 cartas que Paulo produziu e escreveu aos Coríntios. 4. Registradas na Bíblia, apenas 2. Mas por que isso aconteceu? Eu não vou entrar no mérito da questão, mas a gente poderia falar um pouquinho a respeito de providência de Deus. Ficou registrado apenas 2 nas Escrituras para nós, mas Paulo escreveu 4 cartas, e uma das cartas, ou pelo menos 2 das cartas, Paulo chega a falar de maneira muito severa contra pecados que aquela igreja estava cometendo. Pecados que são gravíssimos. Pobres estavam sendo omitidos na distribuição da ceia. Aliás, a ceia nem era ceia como a instrução de Jesus. A ceia era uma comilança danada. Só que quem comia primeiro? Os mais ricos. E se sobrasse alguma coisa, os pobres pegavam. Paulo corrige isso. Em 1 Coríntios, capítulo de número 11, a instrução da ceia. Antes ele vai falar assim: quem tiver fome, que come em casa. Não é o objetivo se fartar dessa maneira. Não é o objetivo omitir pessoas a distribuição dos elementos ou da comida da ceia. Quem não conhece também o grande problema do incesto que estava acontecendo?
o filho que estava tendo um relacionamento com a sua madrasta. Paulo fala assim: expulse, entregue ele para Satanás. Tire ele do seio da igreja. Então as cartas de Paulo a Coríntios, aos Coríntios, são cartas duras. Pelo menos a primeira e a segunda são duras. Só que ao longo do curso de Paulo, ele vai compreendendo que agora a igreja não só precisa ser corrigida, porque correção é um ato de amor, tá certo? Você que é adolescente, você que é jovem, você que é marido, você que é esposa, entenda a correção do seu cônjuge, entenda a correção dos seus pais, dos seus irmãos mais velhos, ou até os mais novos, dos presbíteros da igreja, dos pastores, não como um ato punitivo, mas como um ato de amor. Entenda que todos aqueles que são passíveis de correção, são passíveis também de um grande amor daqueles que estão corrigindo. Então Paulo escreve cartas duríssimas, mas no final da sua vida, Paulo começa a encorajar a igreja, porque afinal, ninguém foi feito só para apanhar, não é mesmo? O lombo dói. Eu não sei quanto a vocês, vou contar um pedacinho da minha adolescência. Eu nunca fui de apanhar muito, mas quando eu apanhava, era para valer. E a gente tinha aquela arrogância de adolescente, né? Nem está doendo, nem está doendo. Morrendo de dor, mas fala, não, tem que falar que não está doendo. Chega uma hora que dói muito, né? E aí a gente precisa de um remédio. É o que está acontecendo aqui. Nessa segunda carta de Paulo aos Coríntios, que basicamente é a quarta carta e última que ele escreve àquela igreja, ele vem trazendo uma questão agora de um incentivo à fé que deve ser desenvolvida por aqueles irmãos. Então por que ele fala que nós não devemos desanimar, trazendo o texto para a nossa realidade? Em primeiro lugar, não devemos desanimar, porque tudo que Deus fez e faz corrobora para o seu, para o meu, para o nosso bem-estar. Versículo de número 15, diz assim: porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Pastor, quer dizer que tudo que Deus fez é para mim? Bom, vamos com calma. A gente sabe que tudo que Deus faz ou fez foi para a própria glória dele. Mas não significa que isso não edifica a sua vida. Tudo que Deus faz e fez é para o louvor do nome dele, mas não significa que você não tem bênçãos nisso também. A gente sabe que o sol nasce para os justos e para os injustos. A gente sabe que a chuva ela cai para todos, abençoa a todos. Então a gente entende que quando Deus é glorificado, até mesmo no seu ato criacional, nós somos edificados também. Deus cria para a glória dele e também abençoa a nossa vida. Digamos que é um caráter secundário. O primário seria o louvor à glória do Senhor, mas isso tudo abençoa a sua vida. E a gente pode entender isso pela doutrina da providência. Deus cria todas as coisas, Deus sustenta todas as coisas, Deus concorre em todas as coisas. Para quê? Para o louvor da glória dele e para que você desfrute disso também. Não foi à toa que ele mandou o Filho para poder morrer em nosso lugar. Benefícios da cruz de Cristo, benefício da misericórdia de Deus, benefício da graça de Deus. Só que olha só o que o apóstolo Paulo ele está dizendo aos Coríntios aqui.
ou aos Coríntios. Porque todas as coisas, irmãos, existem por amor de vós. Mas para quê? Para que a graça multiplicando-se, O que é graça que se multiplica? É uma pergunta que nós devemos fazer. O que é graça que se multiplica? Na verdade, nada mais é que a consciência salvífica se multiplique a todas as pessoas. Paulo já está dando uma injeção de ânimo àqueles que estão desanimados, dizendo que a graça ela multiplica em nosso coração por meio da consciência de que somos salvos em Jesus Cristo. Não tem como a gente associar graça com tristeza. Já viu alguém falar assim, eu estou extremamente triste. Por quê, irmão? Porque eu fui salvo. Você já encontrou alguém assim, que recebeu alguma coisa muito boa? Pegou alguém chorando? O que aconteceu, meu amigo? Achei uma maleta aqui com 3 mil reais. Oh, mas que tristeza, hein? Por quê? Tem um nome, endereço de quem? Você está com pena de entregar? Não, não tem ninguém, mas eu estou triste. Coisa boa, a gente não fica triste. Só que a gente tem que compreender que a graça, ela é melhor do que vida. E quando a gente compreende essa verdade bíblica, nós começamos a ter uma consciência salvífica de que o amanhã existe porque Cristo morreu na cruz, que eu não vou ser jogado no lago de enxofre e de fogo, mas eu vou ser abraçado pelo Pai. Aí o meu coração começa a encher de alegria. E de repente as pessoas falam assim, lá vem aquele bobo que fica rindo à toa. Você está rindo porque o Flamengo ganhou de 5-1? Alguns estão, né? Não, eu estou feliz, eu sou feliz porque Cristo me salvou, sou feliz com Jesus, o meu Salvador, uma canção que nós temos no nosso cenário, eu sou feliz. E não é só um estado momentâneo, mas é uma constância. Estar feliz, estar contente, entender que a graça de fato, ela é muito melhor do que todas as coisas que nós obtemos nesse mundo perverso, pecaminoso. Mas olha só, para que a graça multiplicando, a consciência salvífica, que todos fiquem felizes, elas se tornem também abundantes ações de graça por meio de muitos, não por meio de todos, por meio de quem? Por meio daqueles que compreenderam a graça. Você tem alegria no seu coração e você começa a agradecer. Alegria associa-se à gratidão. Parece fácil, mas é difícil. Um belo dia a gente vai aprender, né? Porque a gente às vezes fica tão feliz, tão entusiasmado com certas coisas que a gente esquece de agradecer. Não é assim? Você às vezes vai ser convidado para um churrasco. Agora está podendo ter um pouquinho de aglomeração, né? Aí vem aquela picanha suculenta. Eu não sei se você gosta de picanha, ou filé mignon, ou sei lá, uma linguiça, asinha. Você fica tão empolgado com aquilo, você não dá nem graças a Deus. Você come, oh, coisa boa. A gente às vezes se valida, obviamente, é uma metáfora muito pobre, mas vale. Às vezes a gente fica tão entusiasmado com a doutrina da graça, mas a gente esquece de que essa graça precisa redundar num coração com gratidão. Eu preciso ser grato com aquilo que Deus me deu, e assim eu vou renovando o meu ânimo, eu não vou desanimando, ainda que venham as dificuldades. Eu não estou trazendo aqui, irmãos, de maneira nenhuma a palavra triunfalista. Eu não estou dizendo que você nasceu para vencer, que você... Nada disso. Eu estou falando que
Deus vai animando o seu povo por conta da consciência salvífica. Não há nada mais importante do que a graça que arde no teu peito. E se não arde no teu peito, então você precisa ter um encontro verdadeiro com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele faz tudo e fez tudo corroborando para o seu bem-estar. O apóstolo Pedro, quando ele vai exortar a igreja que estava afugentada, no capítulo 4 ele vai dizer assim: se o juízo começa na casa de Deus, onde tem esperança, onde você sabe que o Paráclito, que o Espírito Santo, aquele que está ao lado, está do seu lado, está te consolando, te dando poder, te dando força, e é muito difícil, imagina para aqueles que estão lá fora. Tudo corrobora para o seu bem-estar. Pastor, é mentira, porque eu não estou bem. Será que você não está bem ou você não está enxergando a graça de Deus? Será que você não está bem porque você às vezes coloca uma questão de prioridade do seu coração e não prioridade do reino? Irmãos, temos papéis importantes nesse reino. Qual que é o seu papel? Qual é o meu papel? Não importa se você é um doutor em alguma coisa ou se eu sou pastor. O nosso papel nesse reino de Deus, esse reino de Cristo, é ser súditos, servos. E a gente precisa entender essa realidade e ter gratidão no nosso coração. Mas repare que não são todos. Ação de graça por meio de muitos. Nem todo mundo vai ter coração grato. Muita gente vai ter coração ingrato. Olha esse arroz com feijão e ovo que eu comi ontem de novo. Olha, lá vem o meu chefe de novo. Eu não aguento mais essa situação. Sendo que às vezes algumas pessoas estavam ou estão almejando um jantar tão simples como esse. Ou pessoas que estão desesperadas procurando um emprego. Gratidão no nosso coração, mas o texto não para por aí. Não devemos desanimar. Por quê? Porque todos os dias somos renovados pelo Senhor. Olha só, versículo 16. Por isso, não desanimemos, ou não desanimamos. Pelo contrário, ou seja, anime-se. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. O que o apóstolo Paulo quer dizer? Ele não está trazendo a questão de platonismo, de que a carne é má e o espírito é bom. Não é isso. O que ele está falando é que nós devemos entender que nós somos suscetíveis a problemas que o mundo carrega em si e a gente também leva para o mundo. Ainda que o homem exterior, seja essa carne, esse corpo, ele se corrompa, ele fique desanimado, não se esqueça que dentro de você existe uma alma, e essa alma, ela é animada por Deus, porque Deus é o dono dessa alma. E é interessante essa conjunção explicativa, porque Deus faz tudo por amor a nós. Então, por conta disso, não vamos desanimar. Tudo que Deus faz é por amor dos seus eleitos, de muitos. E ser renovados é uma prerrogativa que nos traz um novo ânimo. Ninguém consegue viver uma vida sem tirar algumas noites de sono. O ideal é que se durma entre 6 e 8 horas por dia. Imagina se você entrar num ritmo frenético de trabalho, estudo e qualquer outra atividade, você fala assim, não, dormir é uma perda de tempo.
que vai acontecer? Daqui a pouco você vai chegar aqui na igreja e vai cair no meio do corredor. Então é melhor você fazer o curso de primeiros socorros. Já pega o merchan, tá vendo? A gente precisa renovar o nosso corpo, no sentido de dar descanso a ele. Mas a gente precisa entender que a nossa alma também vive em aflição. E essa aflição precisa ser sanada, mas ela só é sanada pelo dono da nossa alma. A quem pertence a sua alma? A quem pertence o vigor da sua vida? Isso é uma pergunta que nós devemos fazer. Por isso não desanimamos, porque Deus tem um amor tão grande por nós. Pelo contrário, mesmo que o homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renove de dia em dia. Mas por que ele faz essa analogia? Ele faz essa comparação entre o homem exterior e o homem interior. Porque agora o Espírito Santo, ele habita em nosso coração, em nosso homem interior. E quem traz o renovo? O Espírito. Você pode buscar renovo para a sua alma em várias coisas. Num prazer, de repente, carnal. Você pode buscar um renovo em algum tipo de meditação, em algum tipo de religião, mas eu te digo, você pode buscar, encontrar é outra história. Porque a gente só encontra renovo em quem é o dono da nossa alma. Se você bate com o seu veículo, não adianta você levar numa farmácia. Fala assim, eu trouxe meu carro aqui para vocês darem uma olhadinha. Não, mas eu vendo aqui medicamento. Você está indo no lugar errado, na fonte errada. Nós precisamos buscar na fonte certa. Quem é o dono da vida? Deus. Mas às vezes a gente vai e busca em coisas erradas. A gente quer matar a sede da nossa alma com um copo bem gelado de fel. O que não vai acontecer, a sua alma não vai ser saciada, não vai ser dessedentada com fel. Então tudo que Deus faz corrobora para o meu bem-estar, para o seu bem-estar, para o nosso bem-estar, e todos nós somos renovados, por isso não devemos desanimar, pelo Senhor. O nosso homem interior, o nosso espírito, a nossa alma é renovada em Deus. Ah, pastor, muito bom, por isso que eu venho todo domingo. Mas eu não estou falando de um cristianismo que só funciona no domingo. Eu estou falando da sua vida cotidiana, da minha vida cotidiana. Será que nós lemos as Escrituras em todos os dias? Será que nós meditamos nas Escrituras? Será que nós tiramos um tempo de oração? Será que nós estamos abastecendo a nossa alma com as coisas de Deus, com aquilo que realmente satisfaz a nossa alma ou não? Ou a gente acha que aqui é um posto de ânimo que você abastece no domingo e vive a semana capotando até chegar no domingo de novo. Eu quero encorajar você, querido irmão e querida irmã, a se lembrar de que a sua alma precisa de atenção, que a sua alma precisa de refrigério. Lembra do salmista quando ele fala, refrigera a minha alma, ó Deus. Minha alma está aquecida demais, está quente demais, eu preciso de refrigério. Mas ele não pede isso a um companheiro, ele não pede isso a alguém que tem posses, ele não pede isso a um mentor, a um coach, ele pede ao próprio Deus. Por isso, eu quero te convocar a orar mais, a colocar diante de Deus as suas tribulações, porque Deus é quem é capaz de renovar as suas forças. Irmãos, muitos de nós estamos arrastando espiritualmente falando. Estamos no CTI,
da espiritualidade, da piedade. Não conseguimos mais assistir um culto. Não conseguimos mais ficar quietos para escutar a palavra. E como Deus, Ele vai trabalhar em nossa alma. E a gente já acostumou com isso. Já acostumou. A gente simplesmente está aflito, a gente simplesmente está com a nossa alma extremamente quieta, mas tudo bem. Eu já vivo nessa ansiedade, nessa loucura mundana há muito tempo, e não é agora que vai mudar. A verdade é que é agora. Jesus, quando Ele viu toda a multidão, e Ele começou a ser indagado pelos discípulos de João Batista, Ele falou assim: olha, os pobres estão sendo assistidos. E Ele fala assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Carregamos sacolas pesadas demais, fardos pesados demais. Quer que eu dê nome? Dou nome. Raiva demais, rancor demais, falta de perdão demais, descontentamento demais, ingratidão demais, brigas demais, facção demais. Eu sou do lado A e o fulano é do lado B. Isso tudo vai trazendo um peso para nós. E de repente você pode até não perceber, mas você está inerte. Se não está inerte, parado, você está caminhando, mas em passos lentos demais. Porque está tudo muito pesado na sua alma. Está tudo muito pesado na nossa alma. A igreja não caminha porque está pesada. Está cheia de rancor, está cheia de briga, está cheia de problema. Eu sou do Nicodemos, o outro é do Hernandes, e ninguém é de ninguém. Nós somos de Cristo. Renovar a nossa alma. Somos renovados pelo Senhor, dia em dia. É interessante essa expressão, dia em dia, é gotejando todo dia. Parece que Deus, Ele coloca a porção certa de esperança na sua desesperança. Compreendeu? A porção certa de esperança na sua desesperança. Dia a dia. Terceiro lugar. Não desista, não desista. Por quê? Porque tudo que passamos de dificuldades são leves e momentâneas tribulações. Versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Quando eu leio essa expressão do apóstolo Paulo, eu fico admirado. Porque tudo que aquele homem viveu, açoites, apedrejamento, naufrágio, asilo ou exílio, prisão, humilhação, perigo de morte, ele ainda qualificou a sua vida como essa leve e momentânea tribulação. E aí quando eu olho essa expressão paulina, eu falo assim, eu não tenho condições de reclamar da minha vida, porque tudo o que eu estou passando, nem a metade o apóstolo Paulo, nem eu não passei a metade do que o apóstolo Paulo passou. E provavelmente se o apóstolo Paulo escreveu isso, ele estava pensando em Cristo.
E ele falou assim: uau, eu não passei 1/10 do que Cristo passou. A gente precisa enxergar melhor a questão da tribulação em nossas vidas. A Bíblia fala que toda a tribulação, ela vem com o caráter de sermos aprovados. Toda prova, eu posso citar aqui, temos professores, Maurinho, Natália. Quando você aplica uma prova para um aluno, qual é o seu desejo? Que ele seja aprovado. Eu nunca vi um professor feliz em ficar dando 0. 0, yeah! Alguns falaram que mais ou menos, né, Gabriel? Mais ou menos aí, tem uns que são assim. Mas acredita, até mesmo esse carrasco da faculdade lá, se alguém fechar a prova dele, ele vai falar: uau, quanta admiração eu tenho por esse rapaz. Bom, eu nunca vi. Pode ser que num cantinho obscuro, tem um canto obscuro na sua casa, Guilherme, que a Natália fica lá dando 0. Não. Então tá bom. Mas o professor, quando aplica a prova, é com o intuito do aluno ser aprovado. Você acha que é diferente com a sua vida? Toda prova vem com um caráter de aprovação para você, para que você possa ser aprovado pelo Senhor. Só que a gente esquece disso. A gente acha que toda dificuldade ela vem para destruir a gente. Ai, ó dia, ó céu, ó azar. Choveu, a gente reclama. Está frio, a gente reclama. Nossa, mas que calor. Já viu que a gente tem essa consciência deturpada, né? Tudo a gente reclama. Vai para os Estados Unidos, fala assim: não, eu queria ir para a Europa. Miserável vai para a Europa, fala assim: eu queria conhecer a Austrália. Não tem contentamento. A gente não tem contentamento. E a gente vai achando que as dificuldades, elas são enormes demais. É lógico. Depende da perspectiva que você olha. Se você olha pela perspectiva humana, você não ultrapassa as tribulações. Mas se você olha pela perspectiva bíblica, você vai dizer: olha, existe um tesouro preparado para mim no final desse caminho. E esse tesouro é Cristo, o meu Senhor, a qual eu gozarei da eternidade com Ele. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, e agora é que é lindo, leve e momentânea, leve, essa palavra leve, produz para nós um peso eterno de glória. Olha só, o antagonismo que Paulo usa. Ele fala assim: tudo que vocês estão passando é coisa muito leve, mas futuramente vai pesar sobre vocês, não a dificuldade, não a tribulação, mas a glória de Deus. Por isso não desanime, porque tudo que vocês estão vivendo contribuem para que vocês sintam o peso da glória de Deus. E esse peso não é um peso de deixar você caído, mas é um peso de deixar você completo. Em último lugar, por que eu devo me animar? Por que eu devo não desistir da vida? Porque todas as coisas são passageiras. Somente a glória do Senhor, separada para nós, permanecerá. Minha boca até coça, porque todas as coisas são passageiras e alguém é o motorista, né? Mas, gente, brincadeiras à parte, olha só. Eu me recordo de muitas coisas da minha vida. Eu tenho 33 anos. Vou fazer 34. Eu me lembro de 1992, a crise de inflação, superinflação. Achei que aquilo não ia passar. Falei: meu Deus. Eu era moleque. Que vida difícil. Daqui a pouco deu uma melhorada. Veio uma crise em 98. Tinha apagão. Quem lembra dos apagões?
Lembra dos apagões? Racionamento de energia. E a gente está próximo de outros, né? Se não chover. Meu Deus, será que a gente vai viver assim? Daí a pouco veio outras crises. 2009. Crise financeira global. Será que a gente vai passar? Não vai passar e tal? Passamos. H1N1. Gripe do frango. Gripe suína. Gripe do gambá. Gripe do não sei o quê. Gente, toda hora aparece uma coisa, Covid-19. Sei lá se 19 é número de alguma coisa, sei lá se vai vir 20, 21, 23, 25. E a gente acha que isso tudo não passa, e na verdade passa. O próprio Jesus, ele disse que todas as coisas passam, somente as palavras dele permanecem para sempre. Quais palavras? Todas as palavras, inclusive essa, dizendo: venham cansados e sobrecarregados. Inclusive, aquela que ele diz: perdoados estão os pecados. Inclusive, aquela palavra que diz: no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês vão vencer. E eu poderia citar todas as palavras que permanecerão, mas eu quero enfatizar uma que permanecerá, e essa deve arder em seu coração, que é tetelestai, está consumado, está pago, todo escrito de dívida sobre a sua vida. O Senhor Jesus pagou numa cruz, que era para mim e para você, mas agora nós estamos quites. Glória ao Senhor, louvado seja o nosso Deus. Porque eu vou desanimar? Porque te desanima, ó minha alma, dentro de mim? Porque te inquietas? Espera em Deus, eu ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio, Deus meu. Tudo vai passar, máscaras passarão, governos passarão. O que permanece é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus, é a palavra do Senhor. Enquanto o ministério de louvor vai se chegando, eu quero fazer algumas aplicações. Talvez você chegou nessa noite, talvez nessa live, desanimado, sem perspectiva de vida. Talvez você chegou nessa igreja arrastado, aos cacos. Talvez o que te espera depois desse culto é apenas um edredom. E glória a Deus pelo edredom, que é o que te vai aquecer. Mas na verdade, ultimamente o edredom tem sido o seu subterfúgio. Você apaga a luz, fica debaixo dos cobertores, e ali é o seu ponto de apoio. Talvez ali seja o seu lugar seguro. Quantas pessoas chegaram aqui com matrimônios em frangalhos, com vida financeira atrapalhada também, arrasada. Quantos dos jovens que estão aqui já perderam muito tempo da sua vida pensando que não tem jeito. Quantas pessoas chegaram aqui pensando em desistir? Para que eu vou na igreja? O que Cristo fez por mim, eu não estou entendendo. A verdade, querido irmão, querida irmã, é que essa palavra é uma palavra extremamente
oportuna para você que está pensando isso. Para você que está com esse sentimento no seu coração. Para você que já se afugentou em tantas coisas. Pessoas que talvez buscavam respostas em drogas, em bebidas, em prazeres sexuais, em ativismo, por que não? Eu faço da minha vida um ativismo constante e aí eu não tenho tempo de pensar em sofrimento. Esse não é o propósito de Deus para a sua vida. Não desista. Não desista da igreja. Porque Cristo não desistiu. Ele carregou a cruz até o Gólgota. No último segundo ele não saiu da cruz. No último suspiro da sua vida, ele não amaldiçoou a existência, pelo contrário, ele falou: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eu cumpri todas as coisas, eu paguei. E por que a gente está desistindo? Por que tanta gente se joga na frente de um trem, de um carro? Por que tanta gente tenta se envenenar? Por que tanta gente tenta tirar a própria vida? Por conta das coisas que são passageiras, por conta das tribulações, por conta do arroxo financeiro. Se a nossa existência em Cristo se limita a esse mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, se a minha esperança em Cristo se limita apenas à tribulação ali, então eu sou um miserável. Talvez você esteja nessa condição, talvez eu esteja nessa condição. Miserável. Porque eu não confio, eu estou desistindo, eu estou largando o bastão. Não desista. Insista. Sempre é possível recomeçar. Sempre é possível recomeçar quando a mão de Deus estabelece a nova direção. Sempre é possível, sempre é possível. Estou com 40 anos, pastor, não importa. Estou com 50, não importa. Você pode viver o restinho dessa vida nesse mundo da melhor maneira possível. Mas você precisa ser resistente. Você precisa acreditar que Cristo, Ele te salvou. E por mais dura que a vida seja, um dia você gozará de uma alegria indizível. Não explicaria com palavras aqui. Entendendo essa condição, meu irmão, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E se você está passando por isso, não precisa se levantar. Não precisa fazer um aceno com a sua mão. Apenas quebrante o teu coração na presença do Senhor. Saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E você ama ao Senhor. Então fica tranquilo. Fica tranquila. Descanse. O meu trabalho é só descansar.
Senhor Deus e Pai, talvez a sua igreja neste século presente esteja passando a sua pior crise desde o início desse século. Mas não por conta da tua misericórdia que falhou, não por conta da tua fidelidade que falhou, não por conta da tua graça que foi embora, não. Senhor, a tua igreja está vivendo um dos piores momentos, porque nós estamos largando o nosso legado, nós estamos largando a nossa vocação, nós estamos desistindo de viver, nós estamos desistindo de lutar, nós estamos levantando a bandeira e dizendo para o inimigo que ele é o vencedor e não nós somos vencedores. Senhor, tem misericórdia de nós, da nossa falta de fé, tem misericórdia da nossa falta de esperança, da nossa falta de entendimento da tua palavra. Nós somos, ó Deus, de fato, miseráveis pecadores na tua presença, mas ao mesmo tempo o Senhor, gracioso que é, concedeu a nós pecadores o Espírito da promessa, a qual nos selou até o dia da redenção em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, ó Deus, não desanimemos, por isso não vamos desistir, não vamos. Nos dê força, Senhor. Dê força para a mãe que tem orado pelo filho, que tem andado por caminhos longe. Dê força, Senhor, para o pai que já está triste com toda a situação da sua casa. Dê força, Senhor, para aquele que está desempregado já há muito tempo. Dê esperança, Senhor, ao coração do aflito. Traz cura para aquele que está enfermo, Pai. Restaure, Senhor, os matrimônios, os relacionamentos. Restaure, Senhor, em nome de Jesus, a relação entre patrão e empregado, empregado e empresa, amigos, namorados, noivos. Restaura, Senhor, as nossas famílias. Não nos deixe desanimar delas, ó Pai, ainda que a batalha seja dura. Ó Deus, em nome de Jesus. Mas acima de tudo, o que faz arder o nosso coração não são as resoluções das tribulações, mas sim a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Faça isso arder em nosso coração, e as demais coisas, elas serão acrescentadas. Nos faça dar prioridade ao teu reino, Senhor, entendendo que o nosso homem interior é renovado pelo teu Espírito, dia em dia, continuamente. Ó Deus, em nome de Jesus, colocamos todas essas causas nas suas mãos e descansamos a nossa alma nos teus braços. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor.